Olá pessoal, aqui quem fala é Eduardo Leopoldi e no vídeo de hoje a gente vai falar tudo o que você precisa saber para entrar no mercado de educação online e por que ele é uma super oportunidade para você em 2021. Então aproveita, pega caneta e papel e se prepara porque tem bastante informação para passar para você. Pessoal, antes de continuar, quero deixar um recado. A eLearning Pro é especialista em educação online e nós ajudamos empresas e pessoas a aprenderem a produzir seus próprios treinamentos online. Então, se você quer operacionalizar a produção de educação online ou se você deseja ter mais informações para se formar numa nova carreira, entre em contato conosco, conheça nosso pacote de serviço. Vai ser um prazer ajudar vocês também. Para começar, pessoal, o que a gente quer dizer quando fala no mercado de e-learning, no mercado de educação online? Esse termo, na verdade, é um guarda-chuva de conceitos, né? Tem uma porção de coisas que a gente pode incluir aí, começando com videoaulas, passando por cursos online, podemos falar de vídeo interativo, podemos falar de testes e avaliações adaptativas também. Nós podemos incorporar nisso tudo gamificação, então podemos produzir games, simuladores. Podemos colocar tudo isso dentro de aplicativos ou de plataformas de educação. Podemos também incluir ferramentas colaborativas para os alunos interagirem entre si. Então, nós temos um universo de possibilidades que vão desde o curso mais simples até realidade virtual e realidade aumentada. Em suma, pessoal, o que a educação online é nada mais, nada menos do que adaptar a tecnologia disponível para produzir conteúdos didáticos, conteúdos para formar pessoas. Então hoje todo mundo é um pouco aluno, né? Se você for parar para pensar, todo mundo está se atualizando constantemente. Eu mesmo no meu trabalho estou sempre me atualizando, sempre estudando. Pessoas também que são mais jovens têm uma pressão ainda maior para se prepararem e se manterem atualizadas. Então a educação online ela vem como apoio nesse universo que está se constituindo aí, que é um universo de aprendizado constante. Então, a tecnologia aliada com bom conteúdo faz com que a educação online ela cada vez mais ganhe a aderência, ganhe a atenção das empresas, das instituições de ensino e, o mais importante, ganhe a atenção do aluno, né, pessoal? Porque não adianta nada você produzir um conteúdo, por melhor que seja, se você não tem um público pronto para consumir aquele tipo de conteúdo. Então, isso também é um outro lado da moeda que, já enganchando um outro assunto que eu queria tratar com vocês, é que a gente está no momento, né, em que a educação online ela tem ganhado tanto a aderência daqueles que produzem, como a aderência daqueles que consomem. Hoje a gente tem o fenômeno, por exemplo, dos infoprodutos, que permitem que experts ou especialistas possam vender o seu conhecimento de uma forma bem descomplicada. Isso era impensável alguns anos atrás, tanto pela dificuldade tecnológica de produzir, como pela aceitação do público de consumir. Vocês percebem que ponto que a gente está hoje? Então, você tem tanta possibilidade de produzir, como um público pronto para consumir. Então, quando as duas coisas se encaixam, quando você tem oferta e demanda, você tem o quê? Uma oportunidade. Então é isso que eu quero trazer para vocês nesse vídeo. Colocar no seu radar uma oportunidade. Ah, Eduardo, será que você está fazendo esse vídeo, está vendo essa oportunidade? Será que é só por causa do isolamento, só por causa da pandemia? Não. A pandemia ela acelerou simplesmente um processo natural que já estava acontecendo há muito tempo. Então, se você analisar, sempre que a tecnologia foi se desenvolvendo, eu me refiro assim à tecnologia de comunicação, como a internet, como celulares, assim por diante. Sempre que essas tecnologias foram avançando, por tabela, a educação também foi recebendo ganhos por se apropriar dessas tecnologias e incorporar isso nas suas práticas. O que acontece muitas vezes é que a velocidade em que essas adoções acontecem não é tão rápido quanto a gente gostaria. Eu, quando entrei no mercado, por exemplo, existia muita resistência. Nem todo mundo achava bacana fazer um curso online. Muitas empresas, eu digo isso sem problema nenhum, contratavam a educação online simplesmente por fator de redução de custo. Não pensava em qualidade. Simplesmente queria ter aí uma substituição barata para resolver um problema de treinamento que eles tinham. Isso mudou drasticamente. O tempo passou e hoje está muito claro o valor que a educação online tem, tanto na capacidade de oferecer a quantidade, né, ou seja, atender o volume de demanda, como no aspecto qualitativo, né, no aspecto de entregar algo bem embalado, uma experiência de educação bem bacana. Mas, apesar de tudo, né, apesar da gente ter aí uma oferta, né, estabelecida, uma demanda que aceita consumir essas produções, mesmo assim,
não se fala tanto da educação online. E alguns podem se perguntar, por que isso? Por que a gente não fala tanto sobre educação online como se fala de outros modismos, de outras oportunidades digitais de trabalho? Por que isso acontece? Bom, pessoal, eu acho que tem aí alguns fatores. O primeiro deles é um fator de que o público em geral ele tem uma visão meio limitada da educação. Inclusive eu, preparando esse vídeo, eu me toquei que às vezes a gente tem que pegar na mão e começar do zero, né? Por exemplo, se você parar para pensar, qual que é a primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente pensa numa sala de aula ou na educação? É aquele formato tradicional do quadro verde, do giz na mão, dos alunos sentados um do lado do outro, todo mundo no mesmo ambiente ao mesmo tempo. Então a gente tem assim consolidado ou cristalizado na nossa mente um jeito antigo de se fazer as coisas. E hoje as coisas mudaram, mas ninguém veio avisar a gente, né? Então, simplesmente as coisas estão acontecendo e as oportunidades estão surgindo, mas nem sempre tem alguém que é aquela pessoa que pega e mostra e aponta o caminho. Então, eu espero que com esse vídeo aqui eu consiga ajudar você a colocar no seu radar essas oportunidades. Tem um outro fator também que eu acho que é bem típico dessa nossa área, que é assim, como a educação online ela combina conteúdo com tecnologia. Então você tem dois elementos que não são muito próximos, tá? Então o pessoal da tecnologia geralmente é programador, ele está pensando em código, não está pensando na solução de conteúdo. Quem mexe com conteúdo é o cara de humanas, é o cara que é o pedagogo, é a pessoa com abordagem didática, não quer nem saber de tecnologia, de programação, tem até um preconceito, tem uma barreira aí entre as duas áreas. Então isso é uma coisa que às vezes também afasta e não permite que pessoas como eu e você aproveitem as oportunidades. E também nós temos um terceiro elemento que eu vejo que muitas vezes afasta as pessoas, não é que afasta, mas que impede que elas enxerguem as oportunidades. Que nós estamos vendo na educação online a criação de novas carreiras. Okay? Então, você tem na educação online papéis que não existiam no passado. Por exemplo, designer instrucional, conteudista, storyteller, gamificador. Esse tipo de trabalho não existia no passado e hoje passou a ser incorporado nas práticas de educação online. Então o cara não cresce no ensino médio pensando, eu sonho em ser designer instrucional. Isso não acontece, né? Não aconteceu comigo e com certeza não acontece com as gerações atuais. Então são um outro nível profissional, um nível um pouco maior de especialização, mas que ele recompensa você muito mais por quê? O trabalho especializado é aquele que gera maior mérito, é o trabalho que vai gerar mais resultado para sua empresa e é onde você tem mais capacidade de ter poder de barganha e de negociar boas posições e boas oportunidades de trabalho, ok? Então, se eu estivesse falando aqui sobre entregar pizza, se eu estivesse falando para você como cortar cabelo, são coisas que, claro, todo mundo pode ter sucesso nessas áreas, mas são muito mais óbvias e você vai ter muito mais competição. Quando eu falo de design instrucional, quando eu falo sobre copywriting, quando eu falo sobre estratégia de gamificação, eu estou entrando num universo com você um pouco mais específico e entrando nesse funil profissional de especialização é onde você pode encontrar o seu sucesso, onde você pode encontrar o seu diferencial, beleza? Então presta atenção nas oportunidades que vão se desenhando. Eu comecei falando do macro, desse universo da educação online e aos poucos eu estou afunilando para pontos que são pertinentes para você, para as oportunidades que podem se abrir para você. Eu tenho alguns dados aqui para consolidar isso que a gente está falando. O mercado de educação online ele é composto por 4 pilares, eu diria, tá? O primeiro pilar seriam os sistemas de ensino. Então, pensa aí uma Positivo da vida, pensa aí num grupo Etapa ou numa outra faculdade grande. Esses sistemas de ensino eles foram se comprando entre si e foram se aglutinando em grandes grupos e hoje eles têm muita grana, tem muita gente trabalhando, eles atuam no Brasil inteiro e investem pra caramba em educação online. Então esses grandes grupos são portas de entrada, são boas oportunidades se você atua com educação e quer se especializar na educação online. Eles precisam, na verdade, de pessoas que entendam de educação online e que estejam mais fundo nesse funil profissional que eu mencionei para vocês. Outro pilar desse mercado da educação online é o segmento corporativo. Então, todas as empresas de médio, grande porte têm ali um currículo para treinar pessoas, tem uma grade de treinamentos tanto para quem está entrando na empresa, como para quem está sendo promovido,
como para quem quer se especializar. Às vezes tem até cursos que são obrigatórios. Então, seguradoras, por exemplo, eles têm cursos que eles chamam de cursos compulsórios, que a SUSEP, que determina e que regula as seguradoras, obriga que toda seguradora treine seus colaboradores em prevenção à lavagem de dinheiro, prevenção à fraude. É um conjunto de saberes aí que ela é obrigada a treinar as pessoas. E aí entra a educação online como uma alternativa viável, uma alternativa em que você pode fazer um curso e oferecer para todos os seus milhares de colaboradores. Pense só no ganho, pense só no ponto de vista de um gestor, como a educação online ela é estratégica para uma empresa. Empresas, como vocês sabem, elas visam o lucro, né? Então, como que a empresa ela tem lucro? Ou ela aumenta os ganhos, ou ela reduz as perdas. A educação online consegue os dois, tá? Então, você investe menos do que você investiria num treinamento tradicional e você ganha porque você está capacitando todo mundo de uma maneira bastante democrática, facilitando o acesso a conteúdos que seriam muito mais difíceis de ser compartilhados da maneira tradicional. Então, eu comentei com vocês aí sobre o setor da educação, comentei sobre o setor corporativo, e aí fica faltando comentar também um setor que, a meu ver, é o futuro, que seria o setor das EdTechs. O que são EdTechs? São startups focadas no setor de educação. Então, são empresas pequenas, mas que crescem rapidamente e têm uma receita muito grande baseada em alguma solução inovadora, e aí no caso da EdTech, uma solução voltada para o setor de educação, né? Então, por que eu acho que são uma oportunidade muito boa? Porque elas surgem e crescem rapidamente. Então, essas empresas elas criam muitas oportunidades de trabalho e com certeza, pessoal, elas precisam de gente muito boa, precisam de gente que seja criativa, inovadora, que tenha metodologia, que tenha didática, que não tenha medo de tecnologia. E então, essas empresas elas estão tendo muita atenção por parte dos investidores, e estão criando muitas oportunidades de trabalho. Logicamente, as EdTechs elas têm uma dinâmica diferente do que as empresas tradicionais oferecendo seus treinamentos corporativos, que por sua vez são muito diferentes dos sistemas de ensino que oferecem o seu curso superior, ali a sua grade de treinamento. Mas você percebe que todos esses segmentos que eu estou citando, eles têm uma oferta, têm uma demanda, têm uma oportunidade e existe uma lacuna para ser preenchida. Você percebe que os desafios da educação digital são diferentes em cada segmento, mas em todos eles precisam de pessoas que resolvam os problemas e que as carreiras tradicionais elas não preparam você para abordar soluções tecnológicas no sentido educacional. Então, com isso, nós temos um cenário aí com 3 caminhos básicos para você seguir e, com certeza, todos eles podem oferecer grandes recompensas para a sua atuação. Mas ficou faltando falar de alguns outros subgrupos, de alguns outros nichos interessantes para se atuar. E eu vou falar sobre eles agora. É possível também que você atue com consultorias especializadas. Eu mesmo atuo como consultor, eu mesmo tenho consultorias, já trabalhei em muitas consultorias. Então essas consultorias elas atuam de uma forma terceirizada, prestando serviços para sistemas de ensino, prestando serviços para empresas, prestando serviços para startups também. Então as consultorias, apesar de ter menor porte, elas têm muito trabalho e elas também demandam de muita gente boa para atuar com a educação online. Pessoas capacitadas que não tenham medo da tecnologia, não tenham medo da didática, não tenham medo de processos para poderem implementar seus projetos de educação online. Perfeito? Essas consultorias aí eu diria que são o quarto setor que a educação online oferece oportunidades de trabalho. E tem um quinto elemento que há pouco tempo atrás eu nem consideraria, mas que está tomando muito espaço, que é o setor de infoprodutores. Já ouviu esse termo, infoproduto? Então, se você já ouviu, sabe o que é um infoprodutor. É uma pessoa que é especialista no assunto e aí ela empacota isso que ela sabe na forma de um curso online e vende isso pela internet. Isso é muito comum. Pode ser na forma de um e-book, pode ser na forma de uma videoaula, pode ser na forma de uma consultoria, de uma mentoria assim, ao vivo, né? Então, a gente tem aí um segmento de pessoas físicas produzindo seus próprios treinamentos online e sendo monetizadas em torno disso. Gente, isso é um monstro, tá? Isso aí é um segmento que está crescendo cada vez mais.
começou quietinho, mas ele está revolucionando muito o jeito das pessoas serem monetizadas, né? Porque eles tiram o intermediário. Então você pode se tornar um multiplicador de informações. Pouco investimento, assim, você tem muito investimento de planejamento, né? Tem muito investimento de produção, nada sai do nada, nada é de graça, a gente sabe disso, né? Todo mundo aí tá de certa forma investindo seus recursos. Mas hoje em dia as ferramentas estão disponíveis para que você, como pessoa física, consiga fazer a sua produção. Então isso é um outro segmento que vem crescendo muito e é algo que a gente tem que ficar de olho também, ok? Falamos aí de 5 componentes ou de 5 pilares. Eu incluiria um sexto pilar que também passa batido, que seria o pilar das organizações não governamentais, as famosas ONGs, né? O terceiro setor. Por que eles se tornaram assim também um expoente no uso da educação online? Porque, como eu já tenho falado, né, a educação online ela é muito democrática. Então, essas ONGs, mesmo com poucos recursos, elas conseguem atender os seus públicos para fazer uma inclusão digital, para fazer uma capacitação profissional. Então, ONGs também demandam de pessoas que entendam de produzir educação online, beleza, gente? Então, aí temos 5 setores aí que dá para você trabalhar com educação online. E agora a pergunta que surge fica sendo qual o papel que eu vou assumir, né, dentro dessas empresas? Quais são as profissões que existem para eu atuar com a educação online? Então, antes de pensar em profissão, tá, eu queria que você pensasse na resolução de problemas. Por quê? Porque toda empresa, quando quer implementar um projeto de educação online, ela quer resolver um problema educacional. E esse problema educacional, ela tem que estar baseada na tecnologia e no conteúdo. Então, para resolver esse problema educacional, se você quiser implementar uma solução de educação online, você vai ter que ter tecnologia e tem que ter conteúdo. Então, você, como profissional, tem que ser um profissional que tenha noção desses dois lados, tá? Então, tanto do aspecto didático como do aspecto tecnológico. Ah, Eduardo, eu preciso ser pedagogo, eu preciso ser um programador. O que eu preciso ser para atuar nessas áreas? Eu pensaria da seguinte forma: todo mundo precisa ter uma base de formação, tá? Então, se você é um cara que veio do educacional, se você é pedagogo, se você é professor, ótimo, legal, isso vai ser a sua base. Se você é um cara que é programador, veio da área aí, ou de programação de sistemas, ou da área de design, de web design, cara, aproveita essa sua oportunidade e fica sendo essa a sua fundação. Aí o que você vai fazer? Você vai complementar a sua fundação com um pouquinho ali do outro universo, tá? Então, se você é um professor muito apegado no conteúdo, você vai dar uma pisadinha no universo ali da tecnologia e vai pegar algumas competências, algumas habilidades que você precisa ter para complementar esse seu currículo. E vice-versa, tá? Então, se você é programador, se você é designer, você vai ter que pisar um pouco no universo didático, no universo instrucional, para pegar um pouco os fundamentos e você complementar o seu currículo. Percebe onde que eu quero chegar? Eu não estou falando aqui numa profissão em nenhum momento. Eu estou falando numa atitude mental sua para que você esteja preparado para atuar no segmento de educação online. Então você vai ter o quê? A complementariedade, conteúdo e tecnologia. Beleza, gente? Ah, mas aí você pode me perguntar: ah, Eduardo, eu preciso fazer uma pós, eu preciso fazer um curso, uma especialização. Olha, eu diria para você que hoje o mercado ele tem de tudo, tá? Então você tem pós-graduação em design instrucional, que é um conhecimento que a gente utiliza no nosso trabalho, né? Você tem mestrados, você tem cursos livres, você tem de tudo. Eu não vou aqui ser muito incisivo, dizer que você tem que fazer A ou B para você se dar bem nessa área. Eu diria que o mais importante é o que eu acabei de falar, é você ter esse olhar de complementariedade. Caso você seja um cara muito de humanas, ter um pouquinho de tecnologia. Se você é um cara muito de tecnologia, ter um pouquinho de humanas e fazer essa mistura dar certo, tá? Então, a gente tem hoje uma oferta de cursos, a gente tem uma oferta de profissionais, oferta de empresas, cada um fazendo um recorte diferente desse universo da educação online. Então, você pode escolher aí a formação que você quer ter ou o complemento que você quer dar na sua formação para você atuar nessa área, tá? Ah, Eduardo, mas será que eu tenho que me especializar muito? Será que eu tenho que ser assim um cara especialista aprofundado na educação online para eu poder entrar no mercado? Não, veja bem, para entrar no mercado, você não precisa de tanta formação. Você precisa ter essa complementariedade que eu mencionei.
Agora, se você quer ser um expert, ou se você quer ser um cara que vai transformar a educação, logicamente o caminho que você vai seguir vai ser um pouco mais aprofundado. Mas não se preocupe tanto com isso agora. O mais importante que eu queria que ficasse no seu radar é essa questão da complementariedade, porque realmente parece que nem todo mundo se toca nisso, né? Então você percebe, por exemplo, que às vezes a pessoa quer ser programador, quer trabalhar com tecnologia, aí você pergunta pro cara, tá, mas você quer produzir o quê? Quer desenvolver o quê? O cara não sabe responder. Quando o cara é contratado numa empresa, às vezes, programador, ele entra sem saber qual que é o business da empresa, né? Vamos supor, eu sou uma empresa de um sistema de ensino, contratei um programador para produzir minhas aulas ou para produzir um portal. É interessante que você, como programador, entenda sistemicamente qual que é a função daquele portal, quais são os diferenciais, por que você está montando aquele aplicativo, né? Então, coloca um pouco o pé fora da sua área e complemente com o lado oposto, tá? Então, mesma coisa o professor, né? Eu acho assim triste mesmo, você ter professores do ensino médio, professores com 10, 15 anos de experiência, sofrendo para abrir uma videoaula, sofrendo para conduzir uma aula no Zoom, né? Por que é triste isso? Porque essas tecnologias, elas já são feitas para serem simples, sabe? E ainda assim a gente tem dificuldade. Então, eu sou totalmente a favor de uma vida multidisciplinar do ponto de vista profissional. Então, não tenha medo, sabe, daquilo que está do outro lado do seu muro, porque é só com a combinação dos recursos, com a combinação das competências, que você vai conseguir ir mais longe no funil profissional, né? Eu gosto dessa metáfora do funil, porque a boca é larga, né? Todo mundo entra no mercado de trabalho. A coisa mais fácil hoje é ter um diploma, não é verdade? Agora, quem que vai ter sucesso? Quem que vai realmente chegar longe? Quem que vai chegar mais longe? Então, eu estou tentando dar para vocês aqui instrumentos ou colocar no radar de vocês algumas possibilidades para que vocês, olha, entre no funil e vá mais longe nele. E com certeza você ter essa complementariedade nas suas competências é fundamental, tá? Agora eu quero falar um pouco mais sobre o dia a dia de trabalho, né? Então, se você resolve entrar na área de educação online, o que você deve esperar em termos de atribuições, em termos de trabalho, em termos de realidade? Eu diria que a primeira coisa que vai chamar a sua atenção é o fato de trabalhar por projeto, tá? Então, diferente de quem trabalha em sala de aula, o trabalho na educação online ele é muito orientado por projeto, significa que você tem começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Nunca existe uma rotina muito armada no calendário, igual uma rotina de um calendário escolar tem, né? Então, se você está muito habituado com a rotina de sala de aula, saiba que na educação online a dinâmica é diferente, a dinâmica é por projetos, ok? Lógico, né? Tem projetos que são virtuais, mas tem calendário por trás, então tem uma agenda ali certinha, isso faz parte do jogo. Mas a priori, você trabalha por projeto, tá? Então isso tem uma certa dinâmica. Que outra característica que é muito comum nesse segmento? É um tipo de trabalho um pouco mais flexível, ok? Então não se assuste se as oportunidades de trabalho que surgirem para você forem home office, porque muitos sistemas de ensino, muitas startups, muitas empresas estão mais habituadas a esse modelo. Então é bom que você tenha aí condições de trabalhar home office de uma maneira confortável, porque mais cedo ou mais tarde isso pode aparecer na sua rotina também, tá? Mas aqui eu estou falando mais sobre a rotina do dia a dia. Eu quero me aprofundar um pouco e comentar sobre o que a gente faz exatamente, né, atuando com educação online. Então vamos lá. Eu não falei para vocês que a gente se divide entre conteúdo e tecnologia? Então, a parte do conteúdo é onde começa tudo. Vamos supor que você tenha um cliente, ou uma empresa, ou um patrão, ou uma área que está demandando um tipo de treinamentos para você desenvolver. Então, você vai sentar com eles, vai analisar as necessidades instrucionais dele, vai entender do que se trata o projeto. Você também vai ter que analisar e entender quais são os objetivos dessa capacitação. Você está querendo treinar para quê? Para eles evitarem erros, para eles aprenderem capacidades novas, para a empresa ganhar lucro, para diminuir perdas. Então, esse tipo de resposta você vai ter que ter na ponta da língua para direcionar todos os desdobramentos desse produto educacional que você vai desenvolver. Isso é um trabalho, gente, feito um pouco a quatro mãos, né? Você não é especialista em tudo, só que você vai ter que estar aberto para ver todo tipo de conteúdo. Então, eu na minha carreira já fiz curso de veículo, né, para montadoras de veículos, eu já fiz curso sobre remédio para oferecer as vantagens de um fármaco para um médico. Então, os propagandistas de laboratório eles fazem muitos cursos, muitos treinamentos
para aprenderem os princípios ativos e como que isso beneficia um paciente. Então, é um tipo de conteúdo bem bruto, bem difícil de você mexer, mas que é bastante demandado no mercado. Eu já trabalhei também com aqueles temas que eu mencionei lá atrás, sobre prevenção à fraude, prevenção à lavagem de dinheiro. Eu já trabalhei também com sistemas de ensino, fazendo conteúdos para ensino médio, para o fundamental. Já trabalhei montando materiais para ensino superior. Então, você nessa posição, ao trabalhar com educação online, na posição como especialista, você vai ter que estar pronto para lidar com todo tipo de conteúdo diferente, né? E aí, quando você tem o domínio didático sobre as estratégias que você vai utilizar, você pode planejar isso e desenhar a solução junto ao cliente, falando, olha, você está precisando sair do ponto A e chegar no ponto B. Essa aqui é a rota que eu estou desenhando para você. Beleza? Se você desenhou a rota e pegou a validação com o cliente, aí você vai para o caminho da tecnologia, que pode incluir design, ilustradores, mídias diferentes, como vídeo, como locução, pode incluir também elementos interativos, enfim, tem todo um universo que você pode empregar para chegar naquela solução que você planejou. Eu falo mais sobre isso em outros vídeos e me aprofundo nesse assunto porque é bastante amplo e é repleto de detalhes e coisas diferentes que você pode empregar sempre com técnicas e tecnologias próprias. Então, o mais importante para você entender agora é que existe um fluxo, existe um método de trabalho. Esse método envolve tanto aspectos didáticos para o conteúdo, como aspectos tecnológicos para que esse conteúdo seja oferecido para o público, ok? Então, você tem que ter esse jogo de cintura, tem que saber atuar nas duas frentes. Ah, Eduardo, mas eu não tenho aí capacidade de ser programador, eu não tenho esse interesse, essa vontade. Não tem problema. Eu não disse em nenhum momento que você tem que ser programador, não disse em nenhum momento que você tem que ser um super pedagogo. Eu disse que você tem princípios didáticos para seguir, você tem processos para cumprir e você tem tecnologias que você pode empregar. A forma como você vai aplicar isso é um outro capítulo, é um outro assunto, e aí requer uma série de skills, uma série de habilidades que você pode desenvolver, beleza? Eu queria falar agora para vocês como que essas oportunidades de trabalho acontecem no mercado hoje, tá? Vocês sabem, né, que a gente está num momento de trabalho muito difícil para os formatos tradicionais CLT, carreiras estáveis de longo prazo. Isso é uma coisa um pouco mais difícil hoje em dia. Mas a boa notícia é que na educação online isso ainda existe. Isso você consegue atuar em empresas que estão mais estabilizadas, estão mais bem fundamentadas. Como eu falei para vocês, a gente passou por um processo aí de consolidação dos sistemas de ensino que conseguiram ter bastante fundamento, não só em termos de tamanho, né, das empresas, mas fundamento financeiro mesmo, de estabilidade, que permitiram que elas fossem grandes contratadoras de pessoas. Mas não podemos ignorar o fato de que, com o passar do tempo, a informalização do trabalho também acontece nos segmentos especializados. Então, eu quero dar aqui uma dica muito importante para vocês não ficarem perdidos nesse sentido. Você pode, sim, ser contratado como funcionário CLT de uma empresa, mas você pode começar a sua carreira atuando como um PJ, tá? Ou seja, uma pessoa jurídica, emitindo nota fiscal pelos serviços prestados e sendo um colaborador eventual, né? Um freelance para uma consultoria, para uma empresa, para um sistema de ensino, para uma startup, não importa. Então eu quero colocar aí no seu radar essas duas possibilidades, porque cada uma delas guarda um grande segredo e guarda uma grande recompensa, tá? No CLT, o que você tem? Carreira. Então você tem a possibilidade de crescer a sua carreira dentro de uma grande empresa. Você pode ter aquela famosa carreira em Y, né? Você pode tanto virar gestor como se tornar um especialista e de uma forma ou de outra você vai poder aumentar seus ganhos, você vai poder atingir seus sonhos e vai poder assim conquistar tudo aquilo que você queria. Então esse é um caminho super válido e super interessante para seguir. O outro caminho, que é o caminho do PJ, é um pouco diferente, né? Então, como eu falei para você, o que é o PJ? É a pessoa jurídica. Então, você vai emitir uma nota fiscal por um serviço prestado e aí a empresa que te contratou vai te pagar e acabou o relacionamento. Ou não, né? Ou você pode continuar prestando continuamente serviços para ela. Mas não existe, de forma direta, uma amarração de carreira, tá? Então,
Essa instabilidade também pode ser vista como uma oportunidade para aqueles que querem empreender no setor educacional. E é muito comum que isso aconteça. Por quê? Como eu falei para vocês, as empresas de educação, muitas vezes, elas são baseadas em projetos, com projetos com começo, meio e fim. Então, você termina um projeto, arruma um outro, trabalha em outro. Eu mesmo já trabalhei em 2, 3, 4, 5 projetos ao mesmo tempo, cada um num estágio diferente, e não fiquei maluco. Então, eu digo que é possível, sim, você fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, eu estou colocando aí no radar de vocês esses dois caminhos para seguir, né? Tanto o CLT, que é o mais tradicional, que vai te dar algumas recompensas, mas mostrar para vocês que o PJ também pode ser bem bacana se você souber trabalhar direitinho. Se você souber criar sua marca, sua identidade, souber cultivar clientes, souber criar um bom relacionamento, você vai longe também, independente do regime de trabalho que você adotar e que você seguir. A dica que eu dou começa com o freelance, começa a fazer alguns projetos e vai criando o seu portfólio. Se o seu objetivo for ter uma carreira mais estável, esse portfólio pode ser útil numa entrevista, pode ser útil para você anexar no seu currículo, pode ser bacana para criar assunto com o entrevistador e gerar bons frutos para você. Pessoal, para fechar, eu queria colocar para vocês aqui alguns dados importantes. Você sabia que no Brasil hoje a gente tem quase 10 milhões de alunos no ensino superior estudando online? Sabia que quase metade dos alunos do ensino superior estudam à distância? Então esses são dados recentes que mostram como a educação online ela ganhou aderência não só das empresas, não só num ponto de vista de quem oferece a capacitação, mas de quem compra, de quem é aluno, né? Então você está numa situação em que você tem tanta oferta como a demanda, criando oportunidades. E essas oportunidades podem se traduzir em ganhos para você, se você estiver preparado. Outro ponto importante que eu queria deixar claro para vocês é que a educação hoje é muito diferente do que a gente estava acostumado. Se você ainda pensa no professor em sala de aula, com o giz na mão, com os alunos assistindo, isso é uma memória que você tem que está cada vez mais se transformando conforme a tecnologia vai se popularizando e vai chegando a todas as camadas da população. Outra coisa que eu queria que ficasse bem claro para vocês educação online não é simplesmente a educação à distância que a gente estava acostumado no passado. Hoje você pode ter cursos, videoaulas, games, simuladores, testes, aplicativos, portais educacionais, realidade virtual, realidade aumentada. Você pode ter chatbot, inteligência artificial, entre outras soluções que vão fazer com que a experiência do aluno seja muito mais do que a gente estava acostumado na sala de aula. Então, não é apenas uma solução prática a educação online, ela também é uma solução de qualidade, é uma mudança de paradigma que realmente não tem como voltar atrás, tá? Então, a gente está num caminho de digitalização da educação. É necessário ter pessoas habilitadas e capazes para atuar nesse segmento. E nós aqui, que já atuamos nessa área há muitos anos, estamos disseminando as informações para que você também possa aproveitar essas oportunidades também. Para finalizar, pessoal, eu queria deixar um pensamento aqui com vocês que é o seguinte. É muito comum a gente ver as transformações digitais, a inovação acontecer, a tecnologia mudar o jeito da gente viver e de se comunicar com os nossos amigos. E a gente tem uma postura um pouco de plateia, né, diante dessas mudanças. A gente às vezes consome essas mudanças, assiste outras pessoas tendo sucesso. Então eu quero fazer aqui um convite para você, para a gente fazer parte dessa mudança. Tá? A educação online está se transformando nesse exato momento. As oportunidades estão se abrindo agora. Por que não participar dessa mudança? E se ao invés da gente simplesmente consumir, a gente também estiver à frente dessas inovações? A hora é agora, o momento é mais apropriado do que nunca e eu acho que a gente pode em 2021 ter uma grande mudança, uma grande virada de jogo, tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista de autodesenvolvimento. A gente tem no Brasil uma oportunidade imensa. O Brasil é gigante, tem um tamanho continental. É impossível você atingir todas as pessoas simplesmente com salas de aulas físicas. Ao mesmo tempo que a educação tem muita oportunidade no Brasil, ela é relegada por muitas pessoas. Ela é relegada pelos governos, ela é relegada por uma parcela dos alunos. Enfim, isso faz parte da realidade de ser brasileiro e da situação que a gente vive. Mas que isso não nos impeça de nos desenvolvermos e de darmos um passo a mais
na nossa carreira e na realidade que a gente vive. Então, se a gente mudar a nossa mentalidade e tomar as rédeas da situação, nós somos capazes de endereçar esses problemas que eu acabei de falar, os problemas geográficos, os problemas culturais, tudo isso pode ficar para trás se a gente está capacitado para atender as demandas desse mercado. E ele vai nos recompensar. Como eu falei para vocês, os sistemas de ensino estão investindo bastante na tecnologia, as empresas já têm uma cultura totalmente adequada para adquirir esse tipo de solução e elas querem soluções mais inovadoras e criativas. As startups, mais do que nunca, estão inovando e recebendo aportes milionários para aumentarem a expansão da educação online. Então, está faltando o que nesse mercado? Está faltando você, está faltando eu, está faltando mais gente preparada para mudar, preparada para causar a transformação que esse mercado precisa. Então, eu espero que você tenha se sentido inspirado por esse vídeo, a conhecer mais sobre esse segmento. Eu estou pronto aí para responder todas as suas dúvidas. Tenho um planejamento todo focado em compartilhar mais informações sobre essa área. Por fim, eu peço que você assine o nosso canal, nos siga nas redes sociais. Eu também estou no Instagram todo dia postando assuntos novos relacionados ao tema. E comente aí o que você achou desse vídeo. Compartilhe com a gente qual é a sua opinião, se você concorda ou discorda. Tenho certeza que vai ser ótimo ouvir seu feedback e a gente montar essa comunidade em torno da realidade aqui brasileira do desenvolvimento da educação online. Então, por enquanto, eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até lá.